Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Caroline Silva e hoje vamos receber a Sofia Alves e o Diego Cara, nossos convidados, para debatermos sobre o uso da cannabis para fins medicinais. Sejam bem-vindos. Olá, gente, boa noite, tudo bom? Me chamo Sofia, como Carol falou, sou estudante de Ciências Biológicas da UPE e faço parte da Associação Medicinal no Recife, que é uma associação sem fins lucrativos que tem o objetivo de estar atendendo os pacientes com diversas patologias para estar tratando com os derivados da planta. Eu sou o Diego Cara, convidado do podcast A Luz do Candeeiro. E agora, como convidado, eu vou tomar as minhas posições políticas com mais afinco. Então, antes da gente começar, Franciola, solta essa vinheta. Vou dar uma introdução aqui para o pessoal que está nos ouvindo nesse momento entender um pouquinho do que a gente vai debater, o que a gente vai conversar e por que a gente vai conversar sobre essa proposta de temática. Bom, o projeto de lei, a PL 399, que regulamenta o plantio da maconha denominada cannabis sativa para fins medicinais e a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta, foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisou o tema no último dia 8 de junho de 2021, mas ainda se tem um longo caminho a ser percorrido. O canabiol, conhecido popularmente como CBD, é uma substância extraída da planta cannabis, que atua no sistema nervoso central e que apresenta potencial terapêutico para tratamento de doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas, como esclerose múltipla, esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia ou ansiedade, por exemplo. E o nosso bate-papo de hoje será acerca dessa temática, para que possamos levar mais conhecimento para todos e todas que precisam fazer uso, que têm dúvidas, que não sabem nada sobre o assunto e vai aprender conosco um pouquinho, E também para que a população possa abraçar e entender a proposta de regulamentação das associações, sejam elas para associações com fins lucrativos ou não, que façam uso terapêutico. Então, dentro dessa proposta, acho que vai ser muito engrandecedor a gente começar com a primeira pergunta, que é o que todo mundo se faz, não é isso? Por que a maconha foi proibida? E aí, Diego? E aí, Sofia? Vamos responder essa pergunta? Pronto, foi basicamente pelo preconceito racial, principalmente, na realidade. Porque a maconha ela chegou aqui no Brasil através dos escravos, embarcações juntamente com os portugueses. Então, tanto que a primeira lei que proibiu a maconha no Brasil foi chamada Lei Pito de Pango. E ela proibiu também, não só o uso da maconha, mas também as manifestações culturais dos negros, como capoeira e outros tipos de manifestações artísticas. E seguidamente foi pela forte concorrência que a maconha tem com outros produtos, como o algodão, o nylon, o tabaco, principalmente. Então foi a partir da disseminação de inverdades, sobre a planta, como o pânico moral, que é quando você mente para a população de uma forma muito convincente, principalmente quando a população ela não tem informação adequada sobre a planta, é muito mais fácil manipular em massa, nesse tempo era bem mais fácil. Então foi basicamente a partir disso, principalmente do preconceito racial e da forte concorrência com outros produtos. Isso que a Sofia falou é muito interessante, porque a fibra da cannabis é uma fibra de alta qualidade, industrialmente falando. E a cannabis, ela é uma planta de crescimento rápido, ela tem um ciclo rápido. Então ela tem uma alta produtividade. E além do mais, ela se adapta em vários tipos de climas. Então, por exemplo, o Brasil teria um forte potencial produtivo. Vamos, a priori, pensar, por exemplo, em subprodutos, fibra e óleos, os derivados aí da planta. Então, isso que a Sofia falou, é uma planta que tem excelentes qualidades e carrega em si uma questão de uma discriminação muito grande. Tá? Cabe dizer que não foi só o Brasil que proibiu, Ela, dentro da Convenção da ONU, ela está ali no grupo de drogas e de plantas que devem ser proibidas. Então, não é só no Brasil que isso aconteceu, tá? É uma questão mundial também. Por conta disso, de ser uma planta que tem vários benefícios terapêuticos,
sua fibra é uma fibra de alta qualidade e entra em concorrência aí com algodão, com produtos industriais? Então, eu tenho um posicionamento meu, Carol, particular, que é muito político, né? Quando a Sofia falou, né, aqui no comecinho, dizendo que, falando para uma mentira foi repetida para a população que não tinha escolaridade, essa coisa toda, é muito daquele dito popular, né? Uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. Ela vai ser tão repetida, tão debatida, que ela vai acabar tornando a realidade, não que seja para toda a sociedade, mas para uma boa parte, aquilo ali fica fixado. E hoje, o grau de escolaridade das pessoas está mudando. O acesso à informação está na palma da sua mão. E dependendo de quem você seja, para que seja o seu uso, você vai encontrar a resposta certa. Porque a gente encontra aquilo que a gente busca, né? De certo ou de errado. A gente já debateu aqui, né, de outras vezes, sobre as fake news, sobre falácias, sobre tantas outras coisas. E, né, a proibição da maconha entra muito também nesse sentido de vamos continuar repetindo essa inverdade. Por quê? Porque vamos demonizar, não só demonizar, mas vamos tirar lucro e proveito disso. Logicamente, que é meu ponto de vista, com tudo que eu leio. Então, aqui em Recife sempre acontece todos os anos a marcha da maconha, né, para legalizar. E dentre todas as coisas, a gente não pode deixar de negar que a carne mais barata do mercado continua sendo a carne preta, já dizia Elza Soares, né? Então, a gente não mudou muito do que era para o que é. E para as contribuições farmacêuticas, por incrível que pareça, eu estava até dando uma lida para recordar algumas coisas. Aqui no Brasil, tô falando, começou a ser debatido para fins farmacêuticos em 1970. Bicho, foi um dia desse, sabe? Quando o mundo já estava anos-luz na frente, alguns países, obviamente, já tinham liberado, né? Ou estavam já discutindo a liberação, ou estavam vendo o fim farmacêutico. E o Brasil, 1970. Não, mas já foram 50 anos. Cara, não é nada. A gente sabe que para medicina, 50 anos muitas vezes não é nada. É uma criança que nasceu e está engateando. Então, é bem problemático porque existem, né, contribuições que a planta trouxe para a humanidade e especificamente para o Brasil, que eu vejo muito se falar, né, Sofia? Sim, com certeza, com certeza. É assim, acho que inicialmente o Brasil não seria nem colonizado se não fosse pela maconha, né? Porque várias partes das embarcações, dos barcos das embarcações, eram feitas de cânhamo, né? Cordas, fibras, inclusive as próprias roupas dos tripulantes, né? Mas assim, de modo geral, para a humanidade, a maconha ela foi uma das primeiras plantas usadas medicinalmente, né? Terapeuticamente, mas também industrialmente, né? Para a criação de tecidos, fibras, como a gente já falou, né? Então, ela foi citada numa das primeiras farmacopeias, né? Que é chamada de PET-CHIM, mais ou menos assim, né? Mas tem vários outros registros muito antigos, né? Como o papiro de Herbes também, que são coisas bem conhecidas. Inclusive a própria Bíblia, né? A primeira Bíblia foi feita de cânhamo, né? Pelos relatos. E na Bíblia também tem várias menções. Mas assim, no Brasil, como tu mencionou, hoje em dia já tem várias formas, né, de se conseguir a maconha assim, legalmente, mas a maioria delas é um preço muito absurdo, né? Poucas pessoas conseguem ter esse acesso. O acesso mais assim, barateado é através das associações, né? Porque na indústria farmacêutica mesmo, está custando cerca de R$2.000, 1.800 a 3.000 e daí para cima, importação muito mais que isso, né? Mas assim, em relação a benefícios, é imensurável, né? A quantidade de benefícios que a planta ela tem, né? Principalmente por conta do sistema que tem no corpo da gente, né? Do sistema do canabinoide. Poucos médicos, né, estão embarcando nessa onda desse estudo sobre esse sistema, que está dificultando mais ainda o acesso da população, né, da quebra de preconceito. Porque muitos médicos também têm preconceito, porque não correm atrás, né, de estudar sobre o assunto. E aí acaba dificultando mais ainda o acesso da população, né, à medicação, e enfim. Aí fica dessa bola de neve, de preconceito, né, de inverdades, demonização. Mas aos poucos, com a informação, a gente vai quebrando, né? A questão é disseminar conhecimento de qualidade, né?
profissionais da área, estudos, liberar mais pesquisa, mais verba para pesquisa, né, que está sendo um problema enorme isso também. Mas em relação aos benefícios, são inúmeros, né? Então, né? Libera a verba, Diego. Fala aí, Diego. Eu vejo essa questão da proibição, né, uma questão política, e eu sou um crítico muito dos sistemas políticos, esquerda e direita, colocar polarizado dessa maneira, porque fundamentalmente, tanto a esquerda quanto a direita, ela tem uma crença muito forte de que as suas políticas são capazes de controlar um indivíduo, entende? Então, por exemplo, eu poderia colocar, por exemplo, a esquerda é a favor do aborto e a direita é contra, ou seja, eu consigo controlar o que as outras pessoas estão fazendo. A esquerda é contra as armas, a liberação de armas, a direita é a favor, ou seja, eu consigo controlar quem tem acesso às armas. Então, na minha concepção de visão política, fundamentalmente, esquerda e direita têm essa visão de querer controlar o outro, né? Quando, na verdade, isso não acontece. E sempre que se tenta fazer algum tipo de controle, quem é que sofre com essas regulamentações? As pessoas que têm, que são boas. Por quê? Porque quem segue as regras é como a Sofia falou. Se você tentar seguir as regras, você vai pagar R$2.000 aí num produto farmacêutico que advém de uma planta. Então, as pessoas que querem fazer o correto não têm acesso. As pessoas que precisam não têm acesso. Então, as políticas de proibição sempre vão penalizar as pessoas que querem fazer o correto e aquelas pessoas de menor poder aquisitivo. E a gente sabe que na grande maioria a população preta. Porque, veja, o maluco que tem dinheiro, quer fumar maconha, vai para Holanda, vai para o Canadá, vai para sei para onde. Entendeu? Então, para ele não é proibido. Ele compra lá no delivery dele, que entrega em casa, embaladinha, com perfumezinho, não sei o que, numa caixinha bem embaladinha. Mas quem está sofrendo a violência da guerra é quem é marginalizado. Então, na minha visão política, toda proibição, seja qual for, ela sempre penaliza as pessoas que querem fazer o correto e as pessoas que têm menor poder aquisitivo. Tá? E basicamente essa é a minha visão sobre essa questão da política da proibição, né? Então, só para finalizar, eu particularmente sou a favor da liberação de todas as substâncias, inclusive para uso recreativo. O que a pessoa está a fim de fazer é problema dela. Mas vamos voltar aqui para o tema, que é o uso farmacêutico, o uso terapêutico, né? Ô, Sofia, você nessa tua jornada dentro da associação, existem métodos que sejam caseiros, né, para você poder separar os componentes da planta e não ter os efeitos psicoativos, ter só os efeitos terapêuticos? Você sabe se isso é possível, se isso é feito em casa? Isso é uma dúvida minha. Na realidade, tem a ver mais com a genética da planta. Quando você pega a planta, você vai pegar ela com uma predominância maior de algum canabinoide, né? Normalmente é o de CBD ou do THC. Aqui tem predominância de CBD, mais conhecida como índica, né? Que é aquela que dá mais um efeito mais corporal, mais no sistema periférico. E aqui tem maior porcentagem de THC, é a que dá maior predominância de atividade no sistema nervoso central. E aí tem tudo a ver com a genética. Separar assim é mais complicado. Tem mais a ver com um processo mais farmacêutico mesmo. Mas é super possível você fazer artesanalmente em casa, né? É dessa forma que as associações fazem, inclusive. De processo artesanal. Mas tudo tem a ver com a genética da planta. A gente pega a planta, tem a predominância maior do canabinoide, e a partir dela faz o extrato, e do extrato faz o óleo, né? Que é diluído.
Tu falou sobre o óleo que tem na farmácia. É até bom a gente relembrar, né? Que o que é vendido lá não tem todos os canabinoides. Não é full espectro, né? O óleo full espectro, ele tem todos. Então ele vai estar ali promovendo o efeito comitiva, né? Que é tipo uma sinergia entre todos os compostos, né? O que vai estar ali inibindo possíveis efeitos colaterais, né? Então, além do óleo que é fornecido pela indústria farmacêutica não ter tantas possibilidades terapêuticas, também é muito caro e também é possível que haja algum efeito colateral, né? De acordo com cada caso. Então a gente vê que o que as associações fornecem é de qualidade também, né? Só não está sendo reconhecido, né? Principalmente pela Anvisa, né? Porque tem também o processo da 327, que eles querem que as associações se enquadrem, mas também tem a questão da farmácia viva, né? Que é a questão mais artesanal. Aí tem toda a hipocrisia no meio relacionada ao financeiro, né? Principalmente. Ao capitalismo, ao dinheiro, enfim. Foi muito bem colocado o que você falou, Sofia, em questão do que a gente vai na farmácia e encontra. Até pelo uso indiscriminado é um perigo, né? Como toda medicação é perigosa. Você precisa saber dosagem, você precisa saber quais dos canabióides você precisa utilizar. De repente, aquele não é para o seu caso vem a piorar e você vem dizer que não funciona. Ah, eu fiz uso e não funciona, mas você fez uso indiscriminado sem acompanhamento específico para aquilo ali, que é muito grave. Como as pessoas fazem uso indiscriminado de várias coisas, de várias medicações, né? E se não der certo, ok, não deu certo. Mas pelo fato que a gente já conhece das pessoas terem preconceito, terem toda uma restrição, problemática em torno da maconha, isso se torna agravante, né? Que se não deu certo, vai falar para minha vizinha, vai falar para outra vizinha, e começa a se criar uma bola de neve, só que você não fala como você utilizou. Você não fez o uso correto. Você não sabe qual é o seu problema. Você não foi avaliado por um especialista que sabe como seriam as suas dosagens, quais as plantas, né? Na verdade, a extração seria ideal para você, dosagem, tempo, tudo mais, né? Tu falou agora, a gente comentou, na verdade, você, Diego, sobre a planta, né? Uma planta de qualidade, saber fazer extração, essa coisa toda. Mas existe diferença de maconha e cannabis? Assim, a diferença é mais o nome mesmo, né? Assim, a maconha é o nome mais popular e o nome demonizado pela população. A pessoa diz, a pessoa tá usando maconha. Aí é uma pessoa drogada, né? Normalmente as pessoas pensam assim. É uma pessoa, enfim. Mas a pessoa que usa cannabis é uma pessoa que usa medicinalmente, a pessoa que a galera já tem outra visão, né? Mas basicamente é só o nome, né? Porque o nome da maconha, ele deriva do nome cânhamo. Então é basicamente a mesma coisa, só muda o mesmo nome. E como as pessoas normalmente utilizam esse nome, né? Como tu falou também aí a questão do acompanhamento, né? De qualquer forma, para se conseguir pela farmácia, é necessária a receita, né? Você vai ter que passar por um profissional e tal. Mas muitas pessoas esquecem o acompanhamento. Pega a receita, começa a usar. Não começa a entrar em contato com o médico para saber como é que funciona, né? E também essa questão de... Tu falar, às vezes a pessoa começa a usar, com ela dá errado. Ela não achou a dose específica para o corpo dela ou para o caso dela. Então isso aí também tem tudo a ver com a proibição, né? Porque são questões de desinformação. Então, quanto mais desinformada a população é sobre um assunto, mais o uso errado ela vai fazer de determinada substância, né? Seja ela qual for. Então, foi aí que o Diogo falou também, né? Que é bem importante. A questão da legalização das demais drogas mesmo, né? Até para proteger os grupos de risco dessas substâncias. Engraçado, antes que Diego fale aí, é que dipirona, em alguns países, ela é proibida, né? Dipirona, a gente toma aqui... Vai numa urgência de pirona. Tá em casa com dor de cabeça de pirona. Mas ela tem princípios ativos que para alguns países faz parte de medicações proibidas. Então, é algo que eu quero que quem esteja nos ouvindo reflita, né? Pense um pouquinho sobre o que você sabe, o que te disserem, o que você leu. Você leu da fonte correta? Você conversou com a pessoa certa? Você conversou com um médico? Mas não é qualquer médico, é um especialista no assunto. Porque se a gente tem aqui um químico especialista em inorgânica, em analítica, da mesma forma que a gente tem um médico, a gente tem um ortopedista, a gente tem um clínico, a gente tem diversas modalidades dentro da medicina. Então você procurou o médico certo, porque se você está com uma dor no joelho, você não vai procurar um urologista, você vai procurar um ortopedista, né? Então, para mim é muito simples. Lógico, obviamente, com a mentalidade que eu tenho e com tudo que eu busquei e fui atrás. Mas eu acho que as pessoas também gostam um pouquinho da ignorância.
perdoe-me falar isso, mas acho que às vezes a ignorância é a zona de conforto. Pode falar, Diego, agora vocês só um desabafo. Não, eu tô quietinho aqui escutando. Eu parto dessa visão de que existe sempre um desejo de tentar controlar o ser humano, sempre um desejo de alguém saber o que é melhor para o outro. Quando, na verdade, se a gente tivesse uma população instruída, ela seria capaz de tomar as próprias decisões, entende? Então, a gente tem que ter esse debate aqui, porque nós precisamos trazer um conhecimento para a sociedade, entendeu? Essa é a minha visão. Gostaria que não fosse dessa maneira, mas Pois é complicado, né? É um tema muito delicado, porque nós temos nosso posicionamento aqui que seja o mesmo. Legaliza, por mim, legaliza, para acabar com esses tabus de vamos dar entrada no processo, vamos esperar milhões de anos para esse processo ser analisado e várias pessoas sofrendo, porque sofrer, né, por uma medicação que não vai fazer o efeito certo, vai dar efeitos colaterais, vai dar outros problemas gravíssimos e não vai ter avanço no quadro, nem vai ter melhoria. Então, para mim, legaliza em todos os sentidos, mas não depende só do nosso grupo seleto. nessa questão de legalização, você vê, né? E preconceito, eu tive um professor de história que, inclusive, foi professor da minha esposa, né? A gente estudou junto. André Galera. Se ele estiver me ouvindo, André, um abração, cara. E sambista do Rio de Janeiro, compôs vários sambas enredos e tal, de escola de samba mesmo. E ele estava contando que a avó dele teve câncer, né? E um dos usos medicinais da cannabis é para quando começa a quimioterapia, geralmente a pessoa perde a fome, né? E a cannabis tem esse efeito, né, de reativar a fome, então a pessoa consegue se alimentar. E aí quando falaram para a avó dele, não, toma um chá de maconha que é bom, ela falou assim, eu prefiro morrer do que tomar o chá de maconha. E aí fizeram um chá para a senhorinha sem ela saber o que estava tomando, e o apetite dela retornou e ela teve uma vida melhor do que se não tivesse tomado chá. Mas veja o nível em que as pessoas têm muito mais um preconceito do que informação, que é isso que a Sofia muito bem ilustrou. A gente vem de um contexto histórico de marginalização demais de uma planta, entendeu? De colocar ali como se a maconha fosse a natureza dos problemas da nossa sociedade, né? A gente tem pobreza porque as pessoas fumam maconha, a gente tem assalto porque as pessoas fumam maconha, tudo é porque as pessoas fumam maconha. E não é verdade. A gente sabe que não é isso, né? Na minha concepção, na minha visão de mundo, o álcool é muito pior. Muito pior. E o álcool misturado com a direção se torna uma potência. Falando hoje, 2022, né, dentro desse quadro pandemia, as pessoas estão com fome. O quadro não é a droga, é a fome. A fome tem pressa. Quantos e quantos relatos em jornais, revistas, na cidade de vocês, na minha, né? A gente não viu de uma mãe furtar um supermercado para dar comida aos filhos. Então, esse é o menor dos problemas. Quanto mais desigual, né, uma população uma sociedade mais violência ela vai ter, consequentemente, né? Isso em qualquer lugar. Quando tu falou também da questão de pirona, achei um bom exemplo, né? Porque a gente vive, quando começou também a demonização da maconha, começou também a glorificação de outras substâncias, como o álcool e o tabaco, né? Que a gente vê que são as duas drogas que mais matam no mundo atualmente, né? O álcool mesmo ele é a droga que mais causa danos ao usuário e à sociedade. Então a gente vê o quanto hipócrita nosso país é, de estar proibindo uma planta que está fazendo bem a tanta gente, né? Como o Diego falou, a senhorinha com câncer disse que preferia morrer a usar maconha, tudo pela desinformação, né? Pelo preconceito. Então a gente vê que a construção social que ela teve da planta não é nem culpa dela, é culpa da própria sociedade, né? E da disseminação de inverdades. Aí a gente tá para mudar isso, né? Esse diálogo.
Como eu falei lá no início do texto, né, um pedaço desse texto eu tirei da página Agência Brasil, que vai ficar o link aqui na descrição. E o projeto PL, né, se a PL for aprovada, a gente sabe que a luta não acabou pela aprovação, né? Você que está um pouquinho por dentro, Sofia, mais do que eu, e não sei Diego, mas mais do que eu, com certeza, com a aprovação da PL, o que é que muda daqui para frente e quais são os próximos passos? Né, assim, a PL, a aprovação dela é um grande avanço, né? Mas a gente sabe que ela está voltada mais para o lado medicinal da coisa. Ela não está tão voltada para o lado social, né? Então ela não vai estar ali alterando a atual lei de drogas, por exemplo, né? Que vai estar travando aquela guerra contra as drogas. É que na realidade a gente sabe que os ricos estão ficando com as drogas e os pobres e pretos ficam com a guerra. Então, de fato, a PL ela é um grande avanço, ela precisa ser aprovada, mas as pessoas que precisam usar ela para tratar as doenças também devem se conscientizar do atual cenário envolvendo ela no Brasil, né? Que não prejudica só a eles, mas também vai estar prejudicando principalmente a população periférica. Então não é só é igual aquele lema, não espere precisar para apoiar. Né? Não é só a questão medicinal, não é só a questão terapêutica, é a questão social também. Porque é dessa forma que a maconha mata, sendo proibida, né? Não é a maconha que mata, é a proibição que mata as pessoas, na realidade. Eu acho que o principal entrave daqui também está sendo esse, né? O debate medicinal ele tá avançando, mas o debate social nem tanto, né? Principalmente por conta do preconceito. E veja, né? A natureza do preconceito com o uso de substâncias, agora eu vou generalizar, ela vem muito de uma ciência no passado mal feita, quando aquele clássico ensaio com os ratinhos, né? De cocaína, e o pesquisador lá, se não me engano, foi na década de 60 ou 70, nos Estados Unidos, que botava os ratinhos isolados, né? E o ratinho ali, ele podia ter acesso à comida ou acesso à cocaína. E naquele ambiente ele ia lá e deixava de comer e ia apertando o botãozinho de cocaína até ter overdose. Mas uma coisa que nunca... que só foi ser debatido mais recentemente, né? Se você pensar, a dependência química, ela advém do quê? A gente sabe que fisicamente as substâncias podem causar uma dependência química, mas a grande maioria das pessoas tem uma dependência, tem na verdade uma ausência de conexão humana. Pô, o ratinho é um animal sociável, ele está isolado lá na gaiolinha dele, então ele vai usar mesmo. Tanto é que quando refizeram esses experimentos com os ratinhos em sociedade, quando ele retorna para a socialização dele, ele para de usar cocaína. Então, o fator de dependência química ele também é reduzido, entende? Então, eu acho também que do nosso lado, né, existe uma ciência mal feita, existe uma ciência enviesada, existe uma ciência que aceita dinheiro para emitir resultado e, infelizmente, boa parte dessa concepção errada advém muito baseado nessa ciência mal feita. Que gera muitos prejuízos. Que gera muito prejuízo, exatamente. Então, eu particularmente acredito que o Estado deveria não intervir em quase nada na sociedade e na vida individual. Entendeu? Por quê? Porque é aquilo que eu falei anteriormente, a proibição, ela é proibida para quem? Ela é sempre proibida para quem não tem dinheiro. Entendeu? Para quem não tem dinheiro é sempre proibido. Vamos pegar o aborto. O aborto é proibido para quem? Mulheres periféricas. Mulheres periféricas. Porque a mulher com dinheiro, ela pega, vai para um país qualquer desse, faz uma raspagem no útero. Acabou. Volta, dá uma voltinha em Paris, traz uma bolsa Louis Vuitton e acabou. E vida que segue. Entendeu? Eu, particularmente, não acho que a solução dos nossos problemas seja o aborto, né? Proibir o aborto. Legalizar o aborto, você não vai resolver problema da sociedade, mas você vai deixar de causar problema, o que é um grande avanço. Então, acho que proibição de drogas, se você não se meter nas drogas, o Estado não se meter em querer controlar o que a pessoa usa ou não, você não vai resolver os problemas da sociedade, mas você vai deixar de gerar mais problemas. E eu prefiro muito mais
investir em hospital para receber os dependentes químicos de forma humanizada do que ficar investindo em polícia para ficar andando de fuzil para cima e para baixo. Sem contar que os presídios estão lotados e não ressocializa a galera. Outro problema, né? A gente coloca uma população encarcerada, não dá meios de essa pessoa que agrediu a sociedade, que ela ressignifique sua vida. Então, ela é como se pegar uma pessoa, jogar num espaço, daqui a 5 anos ela volta melhor. Por quê? Porque ela ficou refletindo numa cela cheia, com superlotação, ela ficou refletindo, meu Deus, como isso é ruim, eu prefiro não ter, não cometer o crime. Pega os documentários, a grande maioria das pessoas que estão lá dentro tem uma vida fora dificílima. Justamente. Então, em muitos casos, na minha concepção, o cerceamento da liberdade também não é a solução para o problema, entendeu? Isso é só a pontinha do iceberg. Não, e assim, a gente trouxe um tema voltado para terapeuta, né? Voltado para farmacologia, muito voltado para fins medicinais, mas a gente sabe que a partir desse tema a gente tem várias outras temáticas que a gente vai trazer, inclusive, para cá, para a gente conversar sobre, que é muito importante. Porque a gente está na questão medicinal, mas tem a questão social que é muito pesada. Eu estava estudando outro dia, Estatuto da Criança e do Adolescente, e comentando, né, com meu irmão, com minha mãe, que é muito fácil aliciar uma criança. Sim. Por quê? Criança, ela não recebe medida punitiva. Ela só recebe medida de proteção. Ela não vai pagar por um crime porque a criança não comete um crime. Opa. Né? Ela tem que ser protegida até dela mesma, que é o que o Estado diz. Só que pensa, uma criança que vê, vamos botar a situação, né, hipotética. A mãe passando fome, o irmão pequeno sem leite, não tem um pai presente, na verdade não tem pai. Não tem pai, que é a maioria da sociedade. E ou a mãe sai para trabalhar, ou fica com eles. Chega um traficante e diz, olha, leva esse saquinho aqui, não abre, do outro lado que eu te dou R$100. Ela não vai levar, não? Ela vai, porque o traficante, ele é inteligente, ele sabe que aquela criança precisa do que o Estado não vai proporcionar para ela, que aquela família está com fome e que aquela criança não vai ser apreendida, porque o Estado não apreende. Aí a gente entra já em outra demanda, que eu sei que vai ser um pouquinho da temática, mas a gente já volta para a temática, que me deixa um pouco entristecida, minoridade penal, né? Diminuição da idade penal. Eu esqueci o termo, mas é basicamente isso. Tu vai diminuir uma coisa que não vai resolver o problema. Ainda vai continuar com o problema. Só que agora de uma forma maior. Então, assim... Eu concordo. Vai estar aumentando o encarceramento, né? Ele vai estar investindo ali no tratamento, mas não vai estar investindo na prevenção. Na verdade, não é nem um tratamento, né? Porque não está resolvendo nada. Não é tratamento. Não é tratamento. Não é tratamento. É jogar o menor, né? A criança, o adolescente, seja lá quem for, na boca do lobo. Eu acho assim... Isso é uma discussão, daria para fazer um podcast só sobre isso. Porque eu parto de outra premissa. Eu queria fazer uma pergunta para a Sofia, que é o seguinte, Sofia. Né, na minha visão política, é o que eu falo, eu acho que o Estado ele tem que se retirar, entendeu? Quanto menos ele se interferir na vida das pessoas, melhor, né? Então, por exemplo, quando criticam o Bolsonaro, que durante 27 anos ele não fez lei nenhuma, nossa, se durante 27 anos a gente tivesse feito um monte de lei ruim, melhor ainda, né? Não estou defendendo o Bolsonaro, mas se o parâmetro de um bom político é que não faz lei, ele, para mim, foi maravilhoso. E, por exemplo, eu tenho muita preocupação, por exemplo, a educação domiciliar. É um tema que, para mim, também é muito sensível, né? Educação domiciliar, a educação é prerrogativa do Estado. Se você não colocar o seu filho na escola de forma compulsória, você é obrigado a botar o seu filho na escola, ou do Estado ou privada, você pode sofrer sanções, né? E eu sou a favor do ensino domiciliar, que as famílias possam decidir educar os seus filhos em casa. E aí eu vejo dentro do debate de educação domiciliar muita tentativa de regulamentar, sabe?
de criar, por exemplo, vamos criar uma comissão que vai fazer não sei o quê, e na minha visão, essas regulamentações só vêm para piorar. Para mim não se mete e acabou. Então, Sofia, minha pergunta é a seguinte, você acha que uma PL dessa é realmente um avanço para as associações, para o plantio, ou acaba sendo só um estratagema político, né? Deixa eu tentar fazer uma coisa menos pior. Qual é a sua visão sobre isso que está de dentro? Seria um pouco dos dois, sabe? Acho que pela situação política que está aqui, a gente pode até visualizar como um avanço, sabe? Mas, de fato, não agrega muita coisa, sabe? Assim, falta muita coisa. Isso aí é o mínimo do mínimo, né? Que a gente precisa, no fim das contas. É o mínimo do mínimo mesmo. Me permite, Diego, a tua pergunta foi muito interessante. Eu estava lendo que a PL é um projeto de lei, então ela é muita coisa. Você tem que se dedicar para fazer a leitura, né? Tem que se debruçar sobre isso. Eu me permiti um tempo para dar uma lida, já que eu acho interessante, eu estava defendendo a causa. E eu queria saber o que eu estava defendendo. A única parte que eu não li tudo, deixo bem claro, que eu achei interessante, é a questão das associações não precisarem estar brigando o tempo todo com a justiça. Porque hoje é uma guerra, né? Para permitir. Depois disso, eu parei de ler. E eu acho que faltou um comitê ético profissional, de verdade, para estruturar melhor. Tá entendendo o que eu quero dizer? Para dizer, olha, essas são as partes mais sensíveis que a gente precisa trazer com esse projeto de lei. Não é somente vomitar o projeto. Ele tem que ser fomentado, tem que ser muito do que a gente faz na academia. Quando o Diego, por exemplo, que hoje já está atuando como professor, se tu vai se submeter para cá, se tu vai se submeter de qualquer jeito, tu precisa de todo um estudo do que tu vai falar, né? Então, senão teu projeto não passa. Claro que não. Eu senti falta disso. Sim, tem que ter embasamento, tem que estar tudo fundamentado. Por isso que a minha questão, né, que eu levantei, ela é anterior a essa do projeto, entendeu? Porque um projeto de lei que tenta qualificar, ele é um remendo num erro, entendeu? Se você tem um negócio errado, que é a proibição, e vamos tentar deixar menos errado. Para mim, tem que ser liberado e ponto final, entendeu? Tirar lá da lista de drogas da Anvisa, tirar da lista da Polícia Federal, tirar do Exército, sei lá quem mais, e ponto final, entendeu? Agora, isso é utópico, claro, por quê? Porque a sociedade não está preparada para esse tipo de debate, entendeu? Por quê? Porque as polarizações, ela sempre vai ser a tentativa de um controle sobre a ação do outro. Não importa se você é de esquerda ou de direita. A cartilha de esquerda proíbe tais coisas e libera outras. E a cartilha da direita proíbe tais coisas e libera outras. Entende? Na minha concepção, ambas posições políticas estão fundamentalmente erradas, que é a tentativa de controlar o outro ser humano, porque você não tem controle. E quando você não tem controle, vou falar de novo, quem é que sofre? Aquele que não tem dinheiro, aquele que quer fazer o certo. Então, por exemplo, eu que acredito fortemente, com dados científicos, de que e experiência pessoal, de que a cannabis é um bom recurso terapêutico, tá? Não estou nem colocando recreativo, terapêutico. Não posso, porque existe alguém que acha que acha que sabe o que é melhor para mim. E aí a gente fica numa briga de quem tem a razão, quando na verdade esquerda e direita estão ambos equivocados. Essa questão aí da PL também, voltando um pouco, como ela está fundamentada, acredito que a galera também que elaborou pensou muito na bancada que está avaliando, né? Assim, não teria como botar tudo que realmente tem que colocar se não ia passar, mesmo sendo verdade, mesmo sendo ideal ser colocado, sabe? Porque a maioria é contra,
Tanto que a primeira aprovação foi por conta de um voto. E a gente vê como foi disputado. Então é tipo tudo arrumadinho. Sabe assim, Osmar Terra, ele falou tanta besteira que, meu Deus do céu, é uma galera que realmente não sabe. A gente vê que essa desinformação é tudo consequência da proibição, como ele falou, daquela ciência que foi construída erroneamente, né? Desde muito tempo. E a gente vê que o problema ele é um efeito colateral a longo prazo, né? O efeito da proibição, ele é um efeito a longo prazo. Eu concordo quando você diz que a gente precisa passar por uma bancada. Não concordo. A gente tem que ter a aprovação de uma bancada que tá para servir a população. E a população está pedindo por aquilo ali. Sabe? É contraditório demais para mim, mas eu entendo o posicionamento. Entendo como foi pensado, mas eu ainda acho que faltou alguma coisa, sabe? Eu não sei, talvez porque eu esteja nesse meio acadêmico, sempre acho que está faltando alguma coisa. Pode ser o momento da fase do doutorado que está me fazendo levar nisso, a crer nisso. Mas falta, sabe, aquela história bonita. Porque a gente gosta de ouvir história bonita, né, Diego? A gente gosta de ler uma história bonita que, sabe, a gente às vezes ganha o outro, por mais que o outro não concorde com a gente, que a nossa história, eu não estou dizendo que a PL está errada, que a nossa história esteja errada, mas quando ela é bonita, todo mundo compra. É verdade. Ela nem é verdadeira, mas ela é bonita. Tu entende? Então, é muito... Eu não vou dizer frustrante, né? Mas é muito triste eu ter que estar provando para uma bancada de políticos que nós colocamos lá o que eu, quanto sociedade, preciso. Sim. Então, assim... É para refletir mesmo. Eu quis muito trazer, não foi? Quando eu vi Sofia, eu disse, não, você tem que ir, Sofia, vamos lá, vamos conversar sobre isso, é muito necessário. Nós já estamos falando num podcast de ciência, tecnologia e educação que precisa trazer conhecimento para as pessoas, né? Por mais que esse conhecimento seja um pouco mais político do que a gente espera, mas ele é necessário demais. Mas vamos sair do clima mais pesado, mais tenso, que me deixa muito eufórica, né? Para um mais tranquilo, né? Como é que funciona o teu trabalho na AME? Como foi que você chegou lá? E hoje, qual o teu papel, né, lá dentro? E as informações que a gente pode trazer para a população, pelo menos referente à AME, né? Porque a gente pode ajudar outras pessoas que tenham dúvida. Sim, sim. Assim, eu cheguei através de conhecidos, né? Uma amiga minha que fazia parte da equipe me indicou, estava passando o processo seletivo para o acolhimento, né? O acolhimento é onde eu trabalho hoje em dia, assim, é um trabalho voluntário, né? Tanto eu como a maior parte da equipe, toda a equipe, na verdade, né? Porque a situação financeira também não está muito boa, né? Como todo mundo sabe. Mas o meu trabalho é basicamente acolher os pacientes, né? Normalmente eles já chegam com a receita por indicação dos médicos. Não, eu quero me associar. Hoje eu estou fazendo a triagem. Na triagem eu pego basicamente as informações iniciais sobre o paciente, o caso, a receita, laudo, e passo para outra equipe de acolhimento que dá continuidade ao atendimento, né? Que é o cadastro. Faz o cadastro para poder adquirir ao tratamento. Mas é basicamente isso. É o trabalho mais de acolhimento mesmo. Assim, a gente escuta os pacientes têm para falar, escuta as dores dele, os casos, os anseios, né? Porque é muita complicação. A maioria é caso de dor. Tem muitas crianças também com epilepsia. Muitas chegam, pedem informação, mas não podem pagar, porque tem um custo da anuidade, né? E eu acho que a parte que mais me deixa triste é essa, o acesso mesmo. Por mais que a associação ela torne mais acessível, né, a medicação, muita gente, no caso a maioria das pessoas, não podem se tratar com a medicação, né? Tem óleo a partir de 89, mas também já tem de 400, tem de 300, tem de 200. Então essa variedade assim, da porcentagem, né, varia de acordo com a porcentagem também da medicação. A galera não tem como acessar. Eu acho que essa é aí que a gente pensa, onde o SUS deve entrar, né, para começar a distribuir a medicação. Poucos médicos do SUS atendem hoje em dia. Tem os mutirões, mas demoram meses para chamar, né, pela demanda que os médicos têm. Né, mas tem os médicos particulares também, né, que a consulta a partir de 200, 250 reais, né, é o mais barato. E daí para cima. Mas meu papel basicamente é o acolhimento mesmo. Pegar as pessoas, passar informação, fazer o cadastro, para elas poderem conseguir começar a se tratar, né? E aí também tem o acompanhamento, né? Eu não estou fazendo mais parte da equipe de acompanhamento, que eu estou na triagem,
mas as outras acolhedoras fazem, estão sempre perguntando aos pacientes como é que estão, se a dose já acertada, incentiva a falar com o médico, né? Porque muitos fazem a consulta e não falam mais, esquecem, acaba não achando sua dose ideal, acaba desistindo de querer usar, desacreditando, aí acaba passando para outras pessoas, enfim. Mas é basicamente isso mesmo, é informação. Informação e trazer a galera para começar a se tratar, né? Às vezes até do boca a boca mesmo. Tem um vizinho que tá com câncer, tem uma vizinha com fibromialgia, a tia de uma amiga tá com Alzheimer, sabe? Aí é mais essa questão mesmo da informação, da disseminação de informação e do acolhimento, né? Principalmente. É literalmente um acolhimento. Porque as pessoas chegam, não é aquela questão feita por empresa. É texto pronto, aí você... Não é realmente algo bem humanizado, né? Tem que ser o máximo possível. Ô, Sofia, eu tenho uma pergunta. Desse tempo todo, desse teu trabalho aí, qual é a tua percepção no ganho de qualidade de vida dos pacientes? A maioria tem tido ganho na qualidade de vida ou isso não é visível, não é perceptível? Tem, com certeza. Isso aí é das maiores comprovações, né? O ganho na qualidade de vida. Carol tinha mencionado também a questão dos efeitos colaterais de outras medicações, né? A cannabis ela também vai estar ajudando a tratar alguns efeitos colaterais de antecedentes de outros fármacos, sabe? Além de não causar efeitos colaterais, né? Acho que, se não me engano, o nome é iatrogenia, que é quando você toma uma medicação para uma doença e ela acaba causando outras doenças, né? Então, com a cannabis a gente não tem esse problema. Pelo contrário, ela acaba tratando efeitos colaterais que outros remédios causaram, né? Além de não causar efeitos colaterais nocivos à saúde. Então, não vou dizer que é 100% de ganho de qualidade de vida, mas é muito. É realmente mensurável. As pessoas chegam com os relatos, diversos relatos, né? Na internet, vocês procurarem. Tem até o caso de Seu Ivo, que é bem conhecido. Inclusive, o filho dele, Felipe, criou até uma associação, Curando o Ivo, tá criando na associação. E o trabalho dele está bem massa também. E ele tem Alzheimer, né? Hoje em dia ele nem parece que tem Alzheimer, ele parece uma pessoa assim, normal, basicamente. E os avanços que ele foi filmando dele foi muito incrível. Muito, muito incrível mesmo. Ele voltou a chamar o filho dele de filho, disse que amava, começou a fazer tudo que ele fazia antes, né? Então, a qualidade de vida é o que realmente mais muda nas pessoas, né? Nos pacientes. Seja de diversas patologias, né? Porque, como eu falei logo no começo, tem tudo a ver com o sistema que está no nosso corpo, né? Que é o sistema do canabinoide. Vocês já ouviram falar? Já, mas, Sofia, explica para nossa audiência, por favor. Pronto, veio. O sistema endocannabinoide é tipo outro sistema do corpo, né? Tem o sistema respiratório, enfim, só para contextualizar. Mas ele é o principal sistema responsável pela homeostase, né? Então ele está interligado com todos os outros. Ele vai tentar ali manter o equilíbrio do organismo. Então ele é formado por uma rede de receptores e uma rede de neurotransmissores. E também das enzimas de síntese, né? Claro. Mas aí, esses neurotransmissores, eles têm a característica molecular química muito semelhante aos fitocannabinoides da planta, né? Tanto que eles são chamados de endocannabinoides em homenagem à planta. Então, quando o corpo sozinho ele não consegue estabelecer esse equilíbrio, a planta está vindo ali complementando, né? E está vindo ali, ela vai estar se interligando no receptor canabinoide, como se fosse uma chave, né, para a fechadura. Assim como o neurotransmissor que o próprio corpo produz se liga para conseguir controlar, né, o equilíbrio do organismo. Então é basicamente isso, né, a explicação de por que serve para tantas doenças, por que tantas patologias conseguem ser tratadas com a cannabis se várias medicações não conseguem, né? Então é basicamente pela existência do sistema do canabinoide. Olha aí a aula de biologia entrando em cena, tá vendo? Então, fala aí, Diego, pode falar. Sensacional. Não, é o que a Sofia falou. Eu acho que o THC e o CBD são substâncias que vêm regular uma descompensação causado muitas vezes, por exemplo, por uma natureza genética, né? Um Parkinson, um Alzheimer, ou um outro fármaco, né? Uma quimioterapia, por exemplo. Então, eu acho que essa discussão para a sociedade vem acrescentar muito, muito
né? E o que eu sempre, agora, né, que eu estou me posicionando politicamente, antes de qualquer fala minha, eu sempre peço duas coisas para quem está quem tá vendo um vídeo meu, para quem está lendo um texto, para quem está me escutando. Primeiro, não se escandalize com o que a gente fala. Se você é contra ou a favor, a emoção vai vir, você deixa essa emoção passar e depois você usa a tua razão para fazer o discernimento. E a segunda coisa é burrice para mim, a vontade de concluir, né? Então, quando você fala alguma coisa, as pessoas vêm, então quer dizer que, né? Não, eu não quis dizer nada com isso. Então, não seja burro, não tenha vontade de concluir, sabe? Espera desenvolver os argumentos, vai meditar sobre o assunto e aí depois você tenta atribuir alguma opinião, né? Porque é um assunto polêmico. E quando a gente fala de assunto polêmico, na minha concepção, a gente trata, às vezes, muito mais de emoções do que de razão, entende? Por isso é tão difícil a gente levar esse debate adiante, às vezes até com seriedade, entende? Porque é muito mais emoção do que razão, é isso. E é importante o debate, né? A gente não vai permitir ouvir o outro, né? Verdade. A emoção, ela basicamente inibe o nosso raciocínio, né? Se a gente não esperar um pouquinho ela passar, a gente não vai conseguir raciocinar direito. É verdade. Exatamente. Só voltando um pouquinho ao assunto aí que tu falou sobre o THC, sobre o CBD e como ele está funcionando no sistema nervoso, né? Como tu citou o caso do mal de Parkinson, por exemplo. No mal de Parkinson, ele meio que tem uma desincronização. Ele tem uma sincronização excessiva dos neurônios. Né? Então, quando o THC, o CBD, ele entrar ali, ele vai estar desincronizando. O neurônio vai estar assim. Quando a substância entrar, ele vai fazer isso, ele vai desincronizar. Então, é basicamente isso que vai fazer com que pare os tremores, a mesma questão da epilepsia também. Então, a atividade dele no sistema nervoso central é muito, muito importante. Muito mesmo. Ele é anti-inflamatório, né, neuronal também. Ele promove a neurogênese. Então, é isso que ajuda também no mal de Alzheimer, né? As pessoas que têm esquecimento vão recuperando um pouco as funções cognitivas. É uma coisa, assim, realmente muito interessante. Já tem muitas pesquisas, mas que ainda vão ter muito mais. Né? Porque, como o Carol falou no começo, aqui em 1970, estava começando o debate. O professor Carlinhos, não sei se vocês sabem quem é, trouxe muitos progressos para esse tema também. Né? Inclusive, ele faleceu ano passado. Padre Ticão também, que promoveu o curso na Unifesp, né, o curso de cannabis medicinal, eu fiz parte também, já está no 8º, se não me engano. Mas é isso, assim, é a questão de formação mesmo e de investimento na educação, né? Pra gente poder pesquisar. Porque sem verba fica difícil pesquisar, né? Até pra pegar uma passagem para ir para a universidade. Aí acho que a parte mais complicada, assim, pra gente atualmente no cenário brasileiro é conseguir fazer a pesquisa. Quanto à questão do preconceito mesmo, né? Dos comitês que tem para ser aprovada, a galera não conhece, acaba deixando o preconceito prevalecer mesmo. É um assunto muito sensível, como vocês falaram. É um assunto que dá pra gente conversar a noite inteira e trazer várias vertentes, várias problemáticas para nossa sociedade. Mas que por hoje, acho que a gente conseguiu falar muita coisa para essa galera que tá escutando a gente. Espero que fique até o finzinho para ver o quão importante é o tema e pensar. É como o Diego disse, eu não disse nada. Você tem que pensar. Eu joguei as cartas na mesa, cada um que tire a sua, né? Então, antes da gente encerrar, Sofia, deixa pra gente onde é que a gente encontra a instituição nas redes sociais, tua rede social, pra quem tiver dúvida, como é que a gente faz, tem Instagram, tem e-mail, como é? Sim, Amo Medicinal, você colocar no Instagram já vai aparecer. Né? Lá tem os contatos da equipe de acolhimento também, para quem tem interesse em tirar dúvidas, para quem tem interesse em se associar para começar o tratamento. Como a liminar foi derrubada, né? Infelizmente, voltamos para a desobediência civil. Né? Então, assim, a gente meio que regularizou as atividades, né? Voltou a acolher as pessoas, mas está naquela que estava antes. Né? Mas já está podendo se associar, já está podendo começar o tratamento. Tem um lado positivo e tem um lado negativo, com certeza. Acredito que até um pouco mais positivo, né? Porque as pessoas vão começar a se tratar. Então, quando a gente está falando da vida das pessoas, acho que é isso que tem que ser preservado, né?
e não as decisões preconceituosas políticas. Mas, enfim, Amo Medicinal no Instagram. Qualquer dúvida pode falar comigo ou com as outras acolhedoras, que tá tudo o contato disponível na página. Obrigada, Sofia. Antes de eu pedir para o Diego deixar a sua mensagem final, eu só queria dizer o quanto eu estou feliz em trazer a Sofia aqui. Sofia foi minha aluna em 2018, né? E para mim é muito gratificante ver o quanto ela evoluiu, o quanto ela cresceu, o quanto ela tá uma profissional incrível e seguindo naquilo que ela sempre lutou, sempre acreditou, sabe? E a coragem dela é incrível, assim. Parabéns, Sofia. Sua ex-professora está extremamente feliz porque hoje somos colegas, tá vendo? Universitários, e estamos aí na jornada, viu? Eu tô extremamente feliz, gente, minha carinha que chega tá vermelha. Fala aí, Diego, aquela mensagenzinha. Obrigada. Queria agradecer o convite do podcast, né, o convidado, dar os parabéns para a Sofia. Não é fácil você, tão jovem, estar tomando aí decisões que vão contra forças políticas grandes e dominantes, né? Então, parabéns aí pelo engajamento. Muito nobre, dá acesso a coisas positivas para quem precisa. Isso é de uma nobreza muito grande, né? E quem quiser saber mais do que eu estou fazendo aí na vida, as minhas posições políticas, eu estou no Instagram, o Diego, cara. É isso. Então, gente, a conversa tá muito boa. A gente tem ainda muito o que conversar. A gente tem que gravar outro podcast, porque uma hora não foi o suficiente pra gente. O querosene tá acabando. E antes que as paredes fiquem cheias de fuligem, vamos dar um recadinho, né? Que as lives vão voltar. A gente já tem basicamente uma data mais ou menos fechada. E temos muita coisa boa. Então, se você ficou até aqui, nosso muito obrigado. Muito obrigada. Continue nos ouvindo. Lembrando que no episódio número 100 teremos uma história do Jefferson, né? Queremos o nosso convidado Diego presente mais uma vez, né? Ou é tudo ou nada. E contamos com a presença de todos vocês. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!